aqui, né, por poder nos dar fôlego para a gente fazer esse evento. São 2 dias direto, né, manhã, tarde e noite, eu e Fábio Tosi. O Tosi hoje começa, ele está dando aula na pós-graduação lá da arquitetura, então ele vai se ausentar nesse momento e volta na parte da noite. Então é com prazer que eu vou chamar o primeiro a ser palestrante, que é Matheus Fontana de Lima. O trabalho de Matheus é investigações hidráulicas e hidrológicas do fluxo de água e sedimento na parte mineira da bacia do Rio São Francisco e sua relação com a distribuição e transporte de compostos orgânicos e inorgânicos. O seu orientador é o Ró. Ok, então, boa apresentação, se familiariza aí com o passador, aqui no meio, isso. Então, boa sorte. Eu vou contabilizar o tempo e você olha para mim e na hora que for 5 minutinhos eu vou fazer assim com a mãozinha, tá bom? Muito obrigada. Você use, por favor, por gentileza, o microfone que a gente está gravando o evento, ok? Obrigada. Alô. Boa tarde. Vou apresentar meu projeto de iniciação científica. Tem esse título grande aí que já foi falado. Meu orientador foi o Horn, aqui do Departamento de Geologia. E eu realizei meu trabalho no Laboratório de Geoquímica Ambiental aqui do CBMTC. Vou fazer uma introdução para entender o porquê desse trabalho. Atualmente tem uma grande preocupação em relação à qualidade da água. E grande parte dessa preocupação vem da contaminação dos rios por metais. E os grandes agentes causadores dessa poluição são resíduos das indústrias, da mineração e das práticas agrícolas. E por que esses metais são um problema? Porque eles têm alta toxicidade, persistência no ambiente e são de natureza cumulativa. Também tem uma forma desses metais serem transferidos para o ambiente aquático de uma maneira natural. São aqueles metais que estão na estrutura cristalina dos minerais, que formam as rochas e o solo, porém, em regiões com baixa influência antrópica, a concentração na água desses metais provenientes naturalmente é muito baixa, justamente porque eles possuem baixa mobilidade. Em compensação, os minerais que são aderidos pelos sedimentos provenientes de origem antropogênica, eles possuem fixação fraca ao substrato, ou seja, possuem alta mobilidade. Tendo isso em vista, os objetivos do trabalho foram determinar quais elementos químicos e em quais quantidades encontram-se em formas passíveis de mobilização dos sedimentos para o ambiente aquático, nas margens do Rio São Francisco, e verificar se os diferentes compartimentos do Rio São Francisco apresentam diferentes dinâmicas metálicas. Esses compartimentos são nada mais do que os diferentes ambientes da bacia. A nascente, o canal do rio, zonas de inundação tanto seca quanto úmidas e as lagoas marginais. Então, para deixar claro, o objetivo do trabalho é medir os metais pesados que estão aderidos no sedimento e não especificamente na água. Porque após a contaminação da água, eles vão depositar e vão ficar aderidos aos sedimentos, e a gente quer medir isso. Uma possível reincidência depois de poluição após determinada perturbação do meio. A área de estudo está aqui, a bacia do São Francisco, extensão enorme, abastecendo mais de 14 milhões de pessoas, e a área foi especificamente na zona superior da bacia do São Francisco. E na imagem direita, a gente trabalhou neste curso aqui do Rio. Essa imagem aqui está melhor. Um destaque aqui os pontos que foram recolhidos, amostras, para a posterior análise, e o trabalho ocorreu nesse sentido, da Serra da Canastra até Três Marias. Isso leva à metodologia. Primeiramente, a metodologia foi trabalho de campo, com recolhimento de amostras. Foram recolhidas mais de 200 amostras distribuídas nesses pontos aqui. E, após isso, o trabalho
no laboratório. Entre essas duas etapas, as amostras têm que ser mantidas refrigeradas até 4 graus. 24 horas antes de eu começar a trabalhar com elas, elas têm que ser ressecadas até 60 graus. E após isso, a gente vai desagregar as amostras, não triturar, para não alterar a granulometria dos sedimentos. A gente vai desagregar, processo bem demorado, depois filtrar em diversas granulometrias. O laboratório, a mais fina que a gente conseguiu é de 0,0063 milímetros. E é essa que a gente vai usar para realizar as extrações dos metais pesados. Então, após essa filtragem, a gente vai pegar 50 gramas da porção mais fina, misturar com 10 ml de ácido nítrico e aquecer essa solução até 650 graus, com a ajuda de um micro-ondas. Esse processo ele é assim, ele é bastante difundido mundialmente já, um laboratório dos Estados Unidos que desenvolveu esse método, então a gente trabalhou em conformidade com esse padrão já estabelecido. Então, após esse aquecimento, a gente filtra, separa a parte sólida da líquida e os metais pesados vão estar inseridos nessa parte líquida. E daí a gente envia para um laboratório lá na Alemanha, especializado em fazer essa leitura, que vai determinar as quantidades e quais metais foram extraídos. É importante entender que esse procedimento não visa analisar a composição total dos metais na amostra, e sim aqueles que são passíveis de mobilização para o ambiente. Além desse processo aí normatizado com ácido nítrico concentrado, o Horn, o orientador, deu a ideia de usar ácido nítrico a 10% e água também. A gente justamente ter esses reagentes um pouco mais fracos para ter noção de, além de quais são mais fracos e quais são mais propícios com qualquer distúrbio sair do sedimento para o meio ambiente. Então, por isso, como é um processo bastante demorado, são mais de 200 amostras, a gente realizou 3 vezes cada uma. O laboratório alemão ainda não trouxe os resultados do ácido nítrico a 10% e da água ionizada, mas a gente tem os resultados provenientes da extração com ácido concentrado. Então, a gente vai discutir agora os resultados que a gente tem. Como era de se esperar, a região da nascente ela possui a menor concentração para quase todos os metais, porque é região com quase nenhuma influência antrópica. E um raciocínio lógico que a gente poderia ter é que, quanto maior a distância da nascente, maior seria a concentração, mas não é isso que ocorre. Então a gente já imagina que tem outros fatores aí controlando essa dinâmica. Pode ser, talvez, a granulometria do sedimento, talvez o sedimento mais fino, pelítico, tenha mais facilidade em aderir a esses metais. Mas isso não foi o objetivo do trabalho, isso pode ser uma sugestão para trabalhos futuros. O nosso, a gente analisou os diferentes ambientes da bacia. E a gente pôde perceber que as lagoas marginais e as zonas de inundação têm maior acumulação, mais proeminente do que, por exemplo, o canal do rio. Justamente, provavelmente pelo fato da água mais parada e facilitar a deposição desses metais. E entre essas duas, as zonas de inundação são ainda mais proeminentes em relação às lagoas. Talvez também porque a água tranquila parada depois resseca e os metais ficam ali retidos naquele local. Aqui ficou pequeno, mas é a tabela com a descrição de todos os pontos de amostragem. O ponto 1 é a nascente, não sei se dá para ver. Está em inglês também. E tem a descrição aqui dos vários ambientes. Por exemplo, a zona de inundação difere se é seca, se é úmida. As lagoas onde ocorreu a amostragem, se foi 1 metro para dentro da lagoa, 5 metros, ou então lá no meio. E aqui uma tabela com os resultados que a gente tem. As medições em miligrama por quilo. A linha 1 ali é o ponto mais próximo da nascente,
como vocês podem ver, em relação aos outros, houve um elevado grau de enriquecimento desses metais. Também mostra que o crescimento não é linear, conforme a distância, que vem crescendo à medida dos pontos. Alguns pontos posteriores têm menos que o anterior, por exemplo. E a gente pode ver que, por exemplo, o ponto 2 já é o rio, é o canal do rio principal. E esses pontos aqui, 14, A, B, C e D, correspondem à lagoa. E a gente vê uma diferença também de valores bem elevados para a lagoa em relação ao canal principal do rio. Com esses dados, a gente pode tirar algumas conclusões. Esses dados indicam que a bacia do Rio São Francisco está recebendo uma carga considerada de metais pesados. Isso são fatos, a gente já está vendo. E eu ressalto que na região de estudo existe uma grande produção agrícola, por exemplo, milho, soja, algodão, e também indústrias próximas. Indústria têxtil, de metalurgia, processamento de zinco. Então, talvez eles sejam aí os principais suspeitos aí desse grande enriquecimento metálico. Não estou afirmando que são, mas estou levantando a hipótese. E algumas conclusões, em conformidade com os objetivos iniciais, o resultado das extrações indicaram uma correlação entre as atividades antropogênicas e os teores observados. A região onde tem mais influência, mais contato com o ser humano, coincidentemente, os teores estão mais elevados. E também os resultados do estudo notaram que a dinâmica é diferente para cada tipo de habitat. E caso ocorra algum objetivo, algum projeto de remediar essa situação, tem que levar isso em consideração. Mas talvez o mesmo processo para cada tipo de ambiente não pode funcionar, que eles reagem de maneiras diferentes. E aí fica em aberto em relação aos próximos resultados, podem vir se entre os metais analisados, quais aqueles são mais fáceis de ser liberados para o meio ambiente entre eles. E é isso. Agora, esse povo está rápido, né? Que bom. Então, vamos chamar o segundo trabalho, Tomás Augusto de Vasconcelos Vidal. Seja bem-vindo, boa apresentação. Caracterização geoquímica do filito hematítico da formação São João da Chapada, supergrupo Espinhaço. Você sabe, faz um teste aí na apresentação. Isso aí, menina, a gente faz curso de Harvard para... Todo mundo chega e tem dificuldade, então você faz um teste. Boa tarde. Boa sorte. Obrigado por apresentar a iniciação científica. Assim. Deixa eu ver. Isso. Aí. Obrigado por essa oportunidade de me apresentar. Mas assim, ó. Isso. Não vou treinar. Quanto tempo eu vou pegar? A iniciação foi orientada pelo professor Carlos Alberto Rosieri. O projeto vinculado é a análise de dados geoquímicos de formação superíferas, plantadas e minério de ferro associados. E mais especificamente eu fiz a caracterização geoquímica do filito hematítico da formação São João da Chapada, supergrupo Espinhaço. O programa é PIBIC, PROBIC, CPQ. Eu queria primeiramente homenagear, dedicar esse trabalho ao colega Fábio, que na verdade meu projeto de iniciação se deu como uma continuação da tese de mestrado dele. Infelizmente, eu falei que ele não pode continuar em sequência. Primeiramente, a localização do filito hematítico, São João da Chapada, ele é o nível B dessa formação. E ele aflora na Serra do Espinhaço Meridional e das cidades de Datas e Couto Magalhães, região sul, aqui da Serra do Espinhaço.
E é muito interessante, porque é um grande problema da geologia local, regional, saber qual que é a gênese, qual que é a origem desse filito hematítico. Tem várias teorias e a gente estava tentando descobrir qual que era mais palpável, qual que era mais certeira. Tem alguns que dizem que é paleossolo, outros dizem que tem origem ígnea, e ele aflora em variedades schistosas, maciças, bandadas. Alguns dizem que propõem uma origem com metamorfismo dos produtos de alteração superficial e, pelo menos localmente, é um paleossolo. O professor aqui do GC que propôs isso. Então vamos lá. Ela é datada em mais ou menos 1,7 giga-anos. O urânio. O objetivo, como eu já disse, é a caracterização geoquímica delas e também descobrir a origem. Para tal, eu peguei os dados já geoquímicos, então eu não tive que tirar essa amostragem. E eu utilizei o programa IOGAS, que foi cedido, deu uma licença no CBMTC, na sala do professor Carlos Alberto Cozier. E todos os gráficos, tabelas e tudo que está no trabalho foi tirado desse programa. A metodologia, eu não cheguei a pegar essa parte, mas como mencionado, é importante. Foram recolhidas 5 amostras, e foram feitas análises geoquímicas por ICP-MS, que nos garante a obtenção de elementos maiores e menores terras raras, principalmente terras raras foram utilizadas nesse trabalho. E, primeiramente, foi comparado a formações ferríferas bandadas da região também, com idade similar. Apesar da relativa compatibilidade no peso percentual de ferro total sílico, o filito hematítico e as bifes destoaram bastante no sentido das terras raras. Vou mostrar posteriormente. A localização das amostras, a amostragem foi colhida aproximadamente 30 km a norte de Diamantina, próximo do município de São João da Chapada, que até dá o nome à formação. E foram estudados apenas no nível B dela, no nível B dessa formação. Infelizmente, na hora de converter para PDF, minha imagem não ficou muito boa, reduziu, eu tive que dar muito. Mas tudo bem. Em preto, são as minhas 5 amostras de filito hematítico. E você pode ver que tem uma... outra coisa. Os elementos terras raras são muito bons para dizer qual que é a origem da sua rocha. É um indicador genético. E pode-se ver que destoa bastante. Esse aqui é comparado a um aracnograma, o spidergram, de elementos terras raras, normalizados em condrito. E tem uma lacuna aqui, dá para ver que é bem diferente a origem desse gráfico. Agora, comparando com o PAS, também dá para ver que não se assemelha, já era esperado, porque o condrito também não tem essa semelhança. E por estar próximo a 1, mais ou menos, pode ser que é um indicador genético de pelitos e coisas plásticas, rochas plásticas. Comparei alguns diagramas, tem vários outros, mas acho que ia ficar muito grande comparar todos na apresentação aqui, então eu peguei os principais. Eu fiz esses diagramas plot, comparando o percentual de sílica total da formação do São João da Chapada com as bifes. O São João da Chapada é sempre em preto. Pode ver que eles se assemelham muito, como eu tinha dito anteriormente. No entanto, as bifes, ou formações ferríferas, possuem sílica livre, como xerte e quartzo, além de óxido de ferro e alguns outros óxidos. Já o filito, ele não possui sílica livre. Ela geralmente está na forma de silicato, sericita, e com isso ele possui muitos cátions presos a este. Esse mesmo. Eu também comparei titânio e vanádio das duas amostras, de todas as amostras, e é bem nítido que a bife não está ligada à crosta, pois esses elementos têm uma assinatura crustal muito forte, e o filito hematítico já tem uma assinatura bem firme nesse ponto.
Posteriormente, como inicialmente a gente comparou com as BIFs, não deu muito certo, a gente começou a tentar outras hipóteses. Recorremos à hipótese, à teoria de comparar com paleossolos. Procurei vários paleossolos, no Brasil é um pouco restrito esse tipo de estudo, ninguém fala muito disso, mas lá fora tem bastante estudos. Comecei comparando com paleossolos da África do Sul, Canadá e vários outros. Só que tive um problema também de dados compartilhados, os artigos geralmente não vêm, os dados geoquímicos. Eu acabei achando um que se assemelhou bastante à assinatura dos Terraçares, posteriormente, que é do paleossolo do grupo Fortescue, que fica no oeste australiano, e o artigo é de Tytler et al. 2015. A diferença de idade é considerável, dá quase 1 giga-ano de diferença entre as duas formações. No entanto, os terraçários, vocês vão ver, ficaram bem parecidos assim, mesmo tendo sílica e ferro mais baixo. Aqui está um aracnograma, para não saber das cores, mas pode ver que tem um trend parecido entre eles. E esse aqui está comparado com, está normalizado com condrito. Aí eu separei os que são mais próximos, que são o vermelho e o verde. O vermelho, o autor mostrou ele como o MR1. Você pode ver que a assinatura é bem coincidente, assim, que varia muito pouco, com picos de CE. E a verde também se assemelha bastante, que é a MR2, segundo o autor. E aí eu peguei o aracnograma Esmaria Grande normalizado da Paz. E as amostras também coincidiram. Isso era provável que acontecesse. E no MR1, que é o vermelho, ele dá o trend não fica tão parecido, no entanto, dá para tirar, é plausível que seja da mesma origem. O MR2 é mais parecido ainda, o trend é bem parecido, mesma coisa, com elementos terraçários médios com pico e meio normalizados. E depois eu também fiz a mesma comparação, eu tenho mais diagramas, mas peguei só os principais. Comparei com sílica total e ferro total. Pode-se ver que o filito hematítico tem bastante menos sílica do que os paleossolos em estudos e muito mais ferro, ele é bem enriquecido em ferro, por isso o nome de filito hematítico também. E segundo Tytler, essa baixa de ferro se deveu à baixa oxigenação atmosférica no final do Arqueano. Isso, pelos GOEs e pela própria idade, é plausível de ter essa diferença, mas não quer dizer que a origem não seja a mesma, seja o paleossolo de alteração de rochas ígneas. Aí o interessante é que a assinatura crustal é bem parecida. Comparei o titânio e o valádio, e se vocês olharem, está bem semelhante. Então você pode tirar algumas conclusões favoráveis quanto a esse tipo de origem. Resumindo, o filito hematítico possui uma assinatura de terraçários bem próximas ao do paleossolo do grupo Fortescue, mas o enriquecimento de ferro e a baixa de sílica podem ser diferentes. Se diferem, principalmente quanto ao ambiente, produção de formação dessas rochas. E pelos dados interpretados, eu acredito que a origem não seja parecida com a do AMBIF, e a assinatura está bem gritante a diferença. No entanto, uma recomendação seria fazer DRX também das amostras, que eu não tive acesso a esses dados, a gente não chegou a fazer essa análise, para saber quais tipos de mineralização tem, onde que cada elemento está alocado em cada mineral. Fizemos uma análise a gente pegou o manganês, por exemplo, e nessas amostras não tinha como saber onde que o manganês estava alocado. E deu uma assinatura bem parecida. Basicamente, fazer mais amostragem
mais estudos. A gente não conseguiu concluir nada assim, certeiro. Outra coisa, gostaria de agradecer a Semana do Conhecimento, espero que todos aproveitem bastante. Só que eu não botei na apresentação porque foi uma coisa fora da área da minha iniciação científica, mas que eu tive a oportunidade de fazer no CBMTC, que foi preparar amostras para outro professor. E aí eu tive a oportunidade de fazer moagem, unitagem, separação, polígono denso, o bateia, e a gente acabou conseguindo separar as zircões e foi muito proveitoso. Eu acho que isso deveu também à iniciação, mesmo não sendo da minha parte, mas foi muito emprestado. Isso eu achei muito interessante. O crescimento pessoal e acadêmico foi muito bom. É isso. Obrigado. Muito obrigada. Os relatos são muito bem-vindos. Então, vamos lá. Agora, Diego Rodrigues Macedo. O orientador é o Diego Rodrigues Macedo. É a Juliana Souza Silveira. O trabalho é avaliação do índice de qualidade da água de cursos d'água reabilitados pelo programa DRENURBS. Faça um teste aí no apontador. Isso. E boa sorte. Boa tarde. O trabalho é a avaliação do índice de qualidade da água reabilitado pelo programa DRENURBS, que faz parte do projeto Recurso, que é aqui do IGC e do ICB, né, do Laboratório de Ecologia. O programa DRENURBS, ele é um projeto da Prefeitura de Belo Horizonte, iniciado em 2001. Ele prevê o tratamento de cursos d'água em leitos naturais, em leito natural, né, fugindo um pouco da lógica tradicional de canalização dos cursos d'água, e ele busca aí essa integração entre as questões ambientais, sociais e sanitárias. Nesse trabalho a gente trabalhou com 3 partes, que é o 1º de Maio, o Nossa Senhora da Piedade e o Baleares. O DRENURBS, ele trabalhou com a remoção de lançamento de esgoto in natura nos cursos d'água, a coleta de lixo nas bacias e a criação de parques lineares. As obras nos parques estudados foram realizadas entre 2007 e 2008. Aqui é a localização dos parques, né, na Zona Norte e Venda Nova de Belo Horizonte. Aqui umas fotos dos parques, né? Esse é o Baleares, antes das obras e depois. Essa foto aí é no mesmo lugar? Não sei se... Acho... não, no mesmo lugar não é não. Só no... Importante seria se fosse... mas mudou muito, assim, é muito difícil de saber até onde que é exatamente. Esse é o 1º de Maio, antes e agora, né? Também não é muito lugar. E o Nossa Senhora aqui é mais próximo. Eu não consegui achar a foto de antes do parque. O objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade das águas dos cursos d'água reabilitados através do cálculo do índice de qualidade das águas, né? Que é o índice do IGAM. A metodologia, a gente usou os dados antes das obras e após, do monitoramento oficial da Prefeitura. Desde agosto de 2018, a gente está fazendo coletas em campo, a última foi agora, no final de setembro. A gente analisou os dados, né, os parâmetros que compõem o IQA, que é o coliformes fecais, DBO, fósforo total, nitrato, oxigênio dissolvido, pH, STD, temperatura da água e turbidez. E calculamos o IQA com isso. E, né, Por que é o STD? Você que é pesquisadora sabe, mas a plateia pode ter gente que não entende. O DBO é a demanda bioquímica de oxigênio e o STD é sólidos totais dissolvidos. Os resultados do cálculo do IQA, que é, né, a primeira análise que a gente fez assim, dos dados,
né, que até 2006 é antes da obra, né, e que é dividido em 5 classes, né, que vai de muito ruim, médio, bom e excelente, acima de 90. E, né, a gente vê uma melhora nos resultados, né, fica da classe média. No 1º de maio também varia mais, mas também tem uma melhora. No Nossa Senhora da Piedade também já fica mais no médio, os resultados do IPA. A gente percebe essa melhoria na qualidade da água, né, principalmente devido à interceptação de esgoto e da coleta de lixo, mas ainda a gente tem problema de poluição na região, principalmente por poluição difusa, né, que é uma hipótese nossa de que inverter, como antes das obras o problema principal era a poluição pontual, que, né, ela prejudica mais no período de seca, e durante o período chuvoso, agora, depois das obras, como não tem esse lançamento de esgoto diretamente nos cursos d'água, a principal fonte de poluição seria o escoamento superficial do período chuvoso. Mas ainda a gente vai fazer essas análises, né, agora que a gente vai ter todos os resultados. Obrigada. Essa ganhou na rapidez, né, Juliana? Nem o seu orientador conseguiu chegar em tempo. Essas marcas de 1 hora da tarde. Oi, que é isso? Diego Rodrigues, a gente trabalha diurnoturnamente. Mas a partir de 1h30, né? Manhã, tarde, não. Isso é só no seu relógio. Mas a Bruna vai apresentar agora, orientador, você vai ver Bruna Marcela Loyola Romano, orientador Diego Rodrigues Macedo. O Diego agora empatou com o professor Bernardo, 3 vezes aqui. Programa Drenubes, avaliação dos parques de José Lopes dos Reis, Nossa Senhora da Piedade, 1º de maio, 10 anos após as obras de reabilitação. Boa sorte. Faz um teste aí com o passador. A Dolina é o apontador. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar também sobre o programa Drenubes, mas eu vou ter um foco diferente do que a Juliana falou. E eu vou fazer uma avaliação dos parques, os 3 parques estudados. O José Lopes dos Reis é o Baleares, eles só usam um nome diferente. 10 anos após as obras de reabilitação que foram feitas nos córregos presentes nessas áreas. Primeiro, a gente tem que entender o que foi o programa Drenubes. Para complementar o que a Ju falou, ele era algo que a cidade já pedia, então já estava presente no plano diretor da cidade ter uma forma distinta de se tratar dos corpos d'água presentes. Então, buscando forma alternativa à canalização, veio essa proposta que ela buscava trabalhar de forma integral problemas sociais, ambientais e sanitários de bacias hidrográficas cujos rios ainda não foram canalizados. Nesse programa foram selecionados alguns parques, mas nosso foco é nesses 3 porque a representatividade deles para o que o programa foi, ela é bem significativa. E o projeto Recurbe, no qual essa pesquisa está inserida, ele busca justamente fazer essa avaliação destes córregos reabilitados, né, desse período de 10 anos, com foco social, ecológico e de qualidade hídrica. A parte ecológica ela ficou mais com a biologia e a questão social e de qualidade hídrica ficou mais aqui com a geografia. Essa aqui é um mapa representando não só os parques do Drenubes que a gente usou, mas também 3 outros parques que foram utilizados como uma forma de controle, né? São parques de referência. Então, ali em cima, na parte norte do mapa, nós temos os parques do Drenubes. E na parte sul, nós temos lá a Serra do Rola Moça, o Parque das Mangabeiras e o Parque Burle Marx, que foram usados como um método comparativo pela qualidade, tanto ambiental quanto hídrica que eles apresentam. O objetivo dessa pesquisa foi avaliar
a melhoria na questão hídrica e também na questão ambiental, se houve alguma diferença de acordo com um dos parâmetros que a gente utilizou na pesquisa. E a metodologia, bom, ela foi basicamente coletas em campo pelo Projeto Recurb e também coleta de dados que foram feitos pela Prefeitura. Nesses 3 períodos, o pré-obras, que foram dados da Prefeitura de 2003 a 2006, o pós-obras 1, que também foram dados disponibilizados pela Prefeitura de 2008 a 2011, e o pós-obras 2, que foram dados coletados pela Geografia e pela Biologia de 2018 a 2019. Estes dados eles foram coletados mensalmente nos 3 parques do DRENURBS e a cada trimestre nos parques tanto do DRENURBS quanto os parques de referência, porque a gente também fazia uma coleta de sedimentos dos rios para as pesquisas da biologia. E estes dados coletados eles são referentes à demanda bioquímica de oxigênio, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos, fósforo total, nitrato, turbidez, coliformes fecais. Com estes dados e alguns outros foi calculado o IQA e também utilizamos o protocolo de avaliação rápida da diversidade. Esse protocolo ele busca avaliar se no entorno destes corpos d'água há alguma presença de impacto humano. Então, vai avaliar se eles estão em estado natural, se tem alguma ação ou se eles estão impactados. Como resultado, nós obtivemos valores positivos em alguns quesitos. No que diz respeito à demanda bioquímica de oxigênio, a gente pôde observar que teve uma aproximação bem significativa dos parques no pós-obras com os parques de referência, e isso pode ser associado ao controle da poluição pontual, uma vez que a demanda bioquímica de oxigênio ela é grande em locais que têm uma contaminação por resíduos das casas, o esgoto das casas, porque ele diz respeito à matéria orgânica e às bactérias que vão fazer um trabalho nessa matéria orgânica, de transformação, ou seja, quanto mais matéria orgânica, mais bactéria fazendo esse trabalho e, consequentemente, maior demanda bioquímica. O fósforo também reduziu e ele, inclusive, chegou a ter um valor estatisticamente igual ao dos córregos de referência e também pode ser associado a esse controle da poluição pontual, porque o fósforo também tem como uma das principais fontes de chegada aos rios vindas do esgoto doméstico. No que diz respeito ao oxigênio dissolvido, pela redução da demanda bioquímica de oxigênio, esse aumentou, porque agora o oxigênio dissolvido na água é maior, já que não tem tanta bactéria utilizando esse recurso, e isso permite, por exemplo, a volta da povoação dessas áreas por peixes e por insetos aquáticos. No que diz respeito aos sólidos totais dissolvidos, houve uma redução, não temos valores iguais aos dos parques de referência, mas é uma redução e algo positivo, e isso pode estar relacionado à questão do controle das margens dos rios, que agora não vai ter uma sedimentação tão intensa, porque elas não estão expostas, Com a questão relativa ao coliforme, ao nitrato e turbidez, nós não encontramos mudanças estatísticas significativas. Isso pode ser associado à questão da poluição difusa, que ela é mais difícil de controlar e tudo que está na rua ela vai parar nos rios durante o período de chuva. E os coliformes também podem ser um pouco associados à volta da povoação dessas áreas por animais de corpo quente. Então, tem pássaros e mamíferos de pequeno porte e, consequentemente, a sujeira deles vai parar nos rios. O nitrato ele também está ligado à questão da contaminação por fezes e a turbidez ela diz respeito à questão de materiais dissolvidos nas águas, então partículas dissolvidas nas águas, que também pode ter como origem a poluição difusa. O IQA, como a Ju já apresentou, ele teve uma melhora significativa. Nós saímos de um índice muito ruim, da qualidade da água para o médio. Não estamos, assim, juntos dos córregos de referência, mas, obviamente, os córregos de referência eles vão apresentar valores excelentes, mas isso já mostra uma eficiência do programa no controle dessa poluição, porque as águas agora se encaixam num parâmetro bem melhor do que o que era observado antes. E com relação ao protocolo, nós vemos que ainda estamos numa situação impactada, porém há uma diferença, que antes a gente contava com a presença de casas muito próximas a esses córregos, poluição, uma degradação bem visível e impactante que não era de nada benéfica, tanto para o ambiente quanto para as pessoas. E isso mudou com a chegada do parque. Apesar de ter
trazido uma maior área verde, ainda há presença humana lá e é de estrutura do parque mesmo, porque ele foi feito justamente para a utilização da população. Ele não é uma área fechada com mato só, ele tem estruturas para acolher as populações que moram no entorno, e isso é mostrado no relatório, a gente tem que contar. Então, a gente pode ver até nessa imagem mesmo que as ocupações elas são bem diferentes do tipo de ocupação. Então, a presença do parque é um impacto, mas ele é um impacto positivo para a população e não tão desgastante para o meio ambiente, porque agora ele faz alguma coisa para ajudar esses córregos que antes estavam degradados. E a gente pode perceber com isso que as obras elas foram benéficas para a questão ambiental e para a questão social, porque acabaram com as ocupações de risco, em áreas de risco, porque elas são quase dentro dos rios, em alguns casos. E apesar do protocolo não indicar uma mudança na questão do impacto, a gente percebe que este impacto agora ele não é negativo tal qual era antes. Isso, acabou. Meninas rápidas, obrigada, Bruna. Então, chamamos agora Ana Catarina Oliveira Mol Dutra, a professora Maria Giovana Paris. Tá vendo, Giovana? Se você tivesse ficado lá fora, não ia dar uma essa criança. Análise de estabilidade de taludes rochosos no condomínio Vale do Sereno, Nova Lima, Minas Gerais. Faz uma... É você que vai apresentar? Faz um teste. A Dolina aí, que hoje, né? A Dolina aqui é... Boa sorte. Trabalha sobre a análise de estabilidade de taludes rochosos no condomínio Vale do Sereno, Nova Lima, Minas Gerais. E o objetivo, ele é bem explícito no título, que é a análise da estabilidade dos taludes, e essa análise ela se faz necessária perante a uma urbanização crescente em direção a regiões de relevo acidentado, e essa urbanização faz necessária a abertura de vias, de ruas, e para isso é necessário que haja uma adequação topográfica na forma de cortes de taludes, que é uma solução interessante, só que no caso de taludes instáveis pode ocorrer deslizamento de massa que leva a acidentes com prejuízos materiais e principalmente sociais, que podem levar a óbito de algumas pessoas. E nesse trabalho foi utilizada a metodologia de revisão bibliográfica dos principais autores do tema, o uso de ferramentas digitais, como o Stereonet, para a construção de estereogramas, que permite a análise de planos, e do Rock Science, que faz o cálculo do fator de segurança e permite várias simulações em relação a diversos parâmetros para análise dessa estabilidade. E para obtenção desses dados foram realizados trabalhos de campo, que com esses dados foram realizadas uma análise geotécnica, em que diversas características são analisadas através de parâmetros de interesse. Então, a quantidade de descontinuidades que a gente tem dentro de um maciço rochoso, como essas descontinuidades estão distribuídas, o material que pode estar preenchendo e também se existe algum plano de rugosidade que vai facilitar ou não um deslizamento de massa. E a análise cinemática, que a gente vai pegar esses planos, jogar eles nos estereogramas e ver qual que é a relação geométrica que os planos de descontinuidade e do talude têm para saber se existe uma possibilidade de escorregamento. E, por fim, existe a análise de estabilidade, que é o cálculo do fator de segurança, levando em consideração os parâmetros geotécnicos e os parâmetros cinemáticos. Aqui está a localização dos pontos. Os 7 pontos foram realizados na Rua das Acácias e aparecem 6 porque o 6º ponto foi dividido em 2, porque existem 2 tipos de rocha, e eles estão dispostos em uma curva porque permite diversos ângulos de cortes de taludes, e existe também um contato litológico entre os pontos, que permite também que a gente analise como que a estabilidade se dá em rochas diferentes. Os resultados foram de 3 dos 7 pontos, 3 apresentam
instabilidade. Um deles é o ponto 1. Aqui a gente tem o estereograma do ponto, que tem um escorregamento planar nessa direção e um em cunha nessa direção. Aqui está o plano de talude e as famílias em F representam as descontinuidades. Então a gente tem um escorregamento planar provável pela família F1 e F2, que são foliações e fraturas paralelas. E, de fato, quando a gente estava no campo, a gente percebeu que existia um deslizamento desse bloco, que tem até uma graminha da parte de cima que cedeu junto. E ele ocorre de forma planar na foliação fratura. E aqui tem modelos montados a partir do Rock Science com como se daria esse deslizamento. Então, aqui a gente tem o planar e aqui, no caso de cunha. No entanto, o planar foi observado, o em cunha a gente não conseguiu perceber durante o trabalho de campo. Aqui o ponto 2, que apresentou um escorregamento planar através do estereograma. Também paralela à foliação e a uma fratura. Aqui na foto a gente tem o plano de deslizamento em que ele ocorreu, o bloco aqui caído. E o modelo montado no Rock Science, em 3D, com o escorregamento. E por fim o ponto 6.1, que ele não tem foliação, porque é um quartzito, e ele apresenta aqui no talude fraturas paralelas que favorecem um escorregamento planar nessa direção e em cunha nessa direção, os modelos montados. No entanto, durante o trabalho de campo, para esse ponto não se percebeu nenhum deslizamento, embora, através dos dados, ele possa vir a ocorrer. Então, como conclusão, a gente percebeu que os filitos e os quartzitos são rochas diferentes, e o filito favorece muito mais um deslizamento do que o quartzito. Apenas um ponto de quartzito apresentou deslizamento, que foi o 6.1, e enquanto os 2 pontos que tinham filito apresentaram escorregamentos planares. E nota também que existe uma preferência para a ocorrência de deslizamento planar em relação ao deslizamento em cunha, ainda que o em cunha possa ocorrer, ele não ocorreu de fato em nenhum dos pontos, enquanto o planar ocorreu. E também uma saturação em água é um fator preocupante no escorregamento, porque ele facilita que haja perda de atrito e de resistência interna, que favoreça o deslizamento. Então, aqui no ponto 1, quando o fator de segurança é igual a 1, a saturação em água é de 52%. O fator de segurança, ele determina limite para a saturação em água. Então, quando o fator de segurança é inferior a 1, a ruptura já ocorreu ou está próxima de acontecer. O igual a 1 indica que é a última fase estável desse talude, e acima de 1 ele está estável. Então, aqui, acima de 52% ou 53% tem estabilidade, abaixo existe risco de ruptura. Já para o cunha, ele existe, mas ele é apenas quando o talude está completamente saturado em água. Então, a facilidade de ocorrer um escorregamento planar é muito maior do que para ocorrer em cunha. Já no ponto 2, a gente não encontrou possibilidade de escorregamento em cunha, mas escorregamento planar poderia ocorrer a 70% de água. E no 6.1, o escorregamento poderia acontecer a 35%, e não ocorreu, e isso se deve à natureza da rocha, já que o 6.1 é de quartzito e os demais são de filitos. E o escorregamento em cunha, novamente, a porcentagens bem mais altas, de 80% a 81%. Essas foram as referências utilizadas. Agradeço pela atenção. Muito obrigada, Ana. Gente, eu nem estou precisando de usar o meu para, gente. Eles estão rápidos, que maravilha. Vou ter um tempo na porta da tarde. Então, vamos lá. The last one. Heloísa Canelas de Abreu Luzi. Métodos para avaliação, valorização e proposição de risco como patrimônio fluvial. Da Úrsula. Cadê Dona Úrsula? Não veio aqui ainda. Puxar a orelha dela. Não, agora já são 2 horas. Eu não imagino que ia ser rápido. Então, boa sorte.
Ela vai colocar seu... Faz o teste aí já, na dolina aí, ó. Isso, no côncavo convexo. Tem uma dolina aqui. Deixa eu... Aqui, ó. Esse aqui, ó. A dolina. Aqui pra volta. Tá? Só dá pra testar a dolina até agora. Ninguém acha que ele de carro. Boa tarde. Canhelas. Canhelhas. Canhelas. Oi, gente, boa tarde. Eu vim apresentar meu projeto de iniciação científica, que foi desenvolvido métodos para avaliação, valorização e proposição de rios como patrimônio fluvial. Essa pesquisa ela foi feita em associação com mais 2 pessoas, uma do mestrado, uma do doutorado, só que abrangendo áreas diferentes dentro do estado de Minas Gerais. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer uma análise da importância dos rios no desenvolvimento da sociedade humana como um todo. A gente pode notar, analisando o panorama histórico, que as maiores civilizações se desenvolveram ao longo dos rios, como, por exemplo, a egípcia, os fenícios, e o rio ele tem uma importância extremamente grande, principalmente em relação ao desenvolvimento econômico, cultural e ecológico também. E para garantir a preservação desse patrimônio humano, nós primeiramente temos que considerar ele como patrimônio fluvial, para poder garantir a preservação dele. E um dos pré-requisitos para você garantir que esse rio tenha a condição de que ele seja patrimônio, ele tem que ter uma relação com o humano, uma relação intrínseca com o meio natural dele. E para isso, foram estabelecidos pré-requisitos por 3 grandes autores, tipo Gray, Oliveira, que são esses aqui expostos. São os científicos, ambientais, culturais, estéticos, educativos, turísticos e o estado de conservação no rio como um todo. O foco desse trabalho foi focando no valor estético, que nós vamos avaliar o potencial de quedas d'água na bacia do Rio das Velhas, mais precisamente no alto curso. A localização da minha parte do trabalho ficou responsável pelo alto curso do Rio das Velhas, mas na região do quadrilátero ferrífero, que é onde se encontra a nascente, que é a Cachoeira das Andorinhas. Essa metodologia que foi desenvolvida, ela é nova, ela ainda não foi apresentada, então eu não posso dar com muitos detalhes, mas eu vou poder falar aqui um pouco sobre ela. A região das serras em Minas Gerais, elas são compostas basicamente por quartzitos ou couraças lateríticas, e elas têm altitudes aproximadas entre 1.300 metros e 1.600 metros. E o quartzito em si, ele apresenta condições litológicas muito favoráveis ao fraturamento, o que propicia ao surgimento de quedas d'água. A área estudada ela é limitada pelo quadrilátero ferrífero, como, por exemplo, a Serra do Curral, a Serra do Ouro Branco, da Moeda, e também pela Serra do Carace e o início da Serra dos Pinhaços, que é a Serra da Piedade aqui exposta na imagem, que é no limite leste. E a área toda engloba os biomas do Cerrado e da Mata Atlântica. Essa metodologia ela começou a ser desenvolvida em 2016 e ela pode ser dividida assim, em 2 partes simultâneas que elas acontecem. Uma ela é feita para comprovar a outra, é uma parte mais manual. E para isso, inicialmente, a gente teve que fazer um banco de dados cartográficos que consistia na aquisição de imagens de halos, SRTM, e imagens de índice de rugosidade e o cálculo do índice de RAC. Tem a ver com a energia do rio. E aqui é a parte manual mesmo, que foi basicamente marcar no Google Earth pontos, conferir ao longo do leito do rio, onde haviam quedas d'água, quebras no relevo. Aí a primeira parte, que é a parte mais de geoprocessamento, envolvendo MDE e tudo, elas foram adquiridas a partir
que as imagens ALOS e a SRTM foram adquiridas aqui, além do mapa de estrutura que foi fornecido pela Codemig e pela CPRM. E aí, como a área de todos nós era a área do Bacia do São Francisco como um todo, nós tivemos que juntar as imagens num mosaico por raster, no ArcGIS, e logo após que a gente juntou, fez a junção das imagens de MDE e a base de estruturas, nós aplicamos uma ferramenta que está sendo utilizada mais recentemente, que chama Kinect Point Finder, para detectar anomalias no quebra do relevo, onde pode ter possíveis quedas d'água. Só que para isso ser comprovado, para saber que essa ferramenta está sendo realmente, está mostrando pontos que realmente podem ser possíveis, teve que se criar um banco manualmente de quedas d'água, que foi feita basicamente por um aplicativo de trilhas, assim, por informações de pessoas que vão nas trilhas e marcam que tem uma cachoeira lá, e pelo Google Earth também, seguindo pelo curso do Rio e marcando quedas. Ainda podemos recuperar algumas outras informações a partir de dados providos pelo governo, como a Agência Nacional de Águas, que provém para a gente as relações de pesquisas centrais e usinas hidrelétricas no estado de Minas Gerais, que reaproveitam as quedas d'água como recursos hídricos de energia. E esse aqui basicamente é o mapa manual da região de quedas d'água que nós podemos recrutar, mas ele foi feito para o estado inteiro. Com base nesse estudo, esse é o mapa final do estudo, e ele ainda não foi publicado, e aqui se encontra a minha região. E com isso a gente pode ver que tem uma alta densidade de quedas d'água, justamente pelo ser a nascente do Rio das Velhas, e ser uma região muito escarpada. E ele pode ser considerado, sim, como patrimônio fluvial, devido à importância que ele tem na cidade de Belo Horizonte, de Ouro Preto, Mariana, todas as cidades do quadrilátero ferrífero que desenvolveram ao longo dele. E isso é muito necessário, considerando a conservação dele como patrimônio. Terminou? Foi surpreendida? Foi ótima. Para que tremer desse jeito? Boa apresentação. Então agora a gente vai fazer a composição da mesa pelos ilustríssimos bolsistas que brilharam aqui na frente. Não precisa ficar nervoso. Matheus, por favor, em ordem, apesar que hoje tem menos, a gente já chegou a ter 8, 9 aqui na frente. Matheus, para não bagunçar a cabeça dos nossos analistas. Matheus, Tomás, Juliana, Bruna, Ana e Heloísa. Aí vocês sentam em ordem, por gentileza. Pode acender a luz lá, por favor. Tem uma outra coisa. Esse ar não está funcionando, né? Está desligado. Vocês estão sentindo calor? Tá bom, né? Tá. É que eu acho que ele tá... Então, a dinâmica é a seguinte. Cadê os meus... Saiu? Tá, vamos esperar. Ele tá emocionado também, tá vendo, gente? Não é só vocês que ficam, não. Vou fazer uma pergunta. Quem teve bolsa de iniciação aqui com dinheiro? Levanta a mão. 4 ricos e um... Não, 1, 2, 3, 4, 5 ricos e uma pobre. Eu tinha bolsa de monitoria, então tinha. Eu era obrigada a pegar a iniciação comunitária. Era obrigada? É porque você não pode acumular bolsa de iniciação. Ah, entendi. E onde que você arruma essas meninas tão bonitinhas assim? Que graça. Gente, eu achei uma gracinha. Quem já finalizou a pesquisa? 4. Você finalizou? Ah, acabar a bolsa é uma coisa, a pesquisa é outra. É porque esse é um item de avaliação aqui dos nossos pareceristas. Então,
Não acabou. Ok. Então, seus resultados são parciais. Isso influencia na nota. Ok? É os 4 aqui. Quando chegar o outro aparecer isso, a gente vai... Enquanto ele não chega, eu vou... Ah, chegou. Tá nervoso, né? Foi lá tomar um ar, viu? Mas ele tá fácil, hoje tá fácil aqui. Boa sorte para vocês nos comentários, nas questões e arguições que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade. A dinâmica é a seguinte: quando a gente vai no congresso, não sei se vocês já participaram, a gente anota as questões, né? E depois a gente responde ao conjunto de analistas. Então é um exercício também que vocês estão fazendo aqui, aprender. Quem já foi, pelo jeito vocês já foram, vocês estão muito craques. Então vamos lá? Como a gente tem tempo, vocês podem fazer perguntas mais longas. Boa sorte. Boa tarde. Gostaria de parabenizar a todos, né, pela apresentação. Acho que saíram muito bem. Se o intuito era praticar, acho que já estão no craque já. Né? Falar no microfone é difícil, né? Eu queria primeiro fazer algumas considerações gerais, né? A respeito da apresentação de todos, então não foi nada direcionado nem pessoal, a princípio. Mas eu acho que vocês realmente apresentaram bem, de maneira geral. Algumas coisinhas, né, que são assim, mais dicas, né, de apresentação, né, de falar para o público, não direcionar o olhar para uma pessoa ou outra, né, mas ter um olhar mais amplo, mais geral, para você conseguir trazer todo mundo para a sua apresentação, né. Eu acho que vocês ficaram muito travados, assim, muito congelados, então isso é muito tenso, né. O momento, eu sei que o momento é tenso. Isso é com prática, sabe? Mas algumas pessoas têm mais facilidade para falar em público que outras, né? Mas você abranger todo mundo, acho que é mais... Você acaba agregando a sua apresentação, né? Bom, em relação à apresentação em si, aos slides, né? Eu achei que vocês colocaram muito texto, tá? As apresentações... estavam grandes de ler, então o intuito da apresentação é justamente não ter texto, né? Porque você está falando, né? Então tentar reduzir bastante, enxugar muito, colocar tópicos, só coisinhas para guiar o que vocês estão falando e para a gente não se perder, né? Trocar textos por figuras, sempre bem-vindo. Escrever a localização, por exemplo, coloca um mapa, né? Em vez de descrever os dados, coloque gráficos, né? Blocos, diagramas, enfim. Ser mais visual, né? A apresentação, o intuito da apresentação é ser visual mesmo. Então, acho que isso dava para melhorar bastante, assim, em termos de... não sei se foi a primeira apresentação que vocês fizeram, vocês já apresentaram em disciplinas e tal, né? Mas isso é uma coisa que vocês poderiam trabalhar. Mas alguma coisa que eu queria falar, geral, mas eu esqueci. Anotei em algum lugar que eu perdi. Você quer fazer? Mas o que ele falou mesmo, assim, explorar mais as figuras com tópicos para guiá-los no que vocês vão falar, porque às vezes a gente, querendo ou não, a gente quer prestar atenção em vocês, mas também quer o que está escrito no slide. Aí a gente se perde e quando vê, já não está prestando atenção nem no que ele está falando, nem no que está escrito, né? Mas guiar os slides de vocês com tópicos e assim, palavras-chave para lembrá-los, né? Isso assim, do geral mesmo. E eu achei muito boa a apresentação. Deu para ver um pouquinho de nervosismo, mas é normal, tá muito bom. Parabéns. Ah, sim, outra coisa que eu queria falar, uma coisa que eu gostei muito de ver é ter uma mesa aí com mais meninas, né, do que homens. Eu achei isso bastante legal, né? Geralmente em trabalhos, principalmente de geologia, né, dada desde
quando eu já me formei, enfim, geralmente os homens são muito mais, né? Então, isso é uma coisa bem legal, e está acontecendo, está melhorando, né? Com o tempo a gente vai melhorando sempre. Bom, algumas considerações, assim, algumas, já vou, né, adiantar, algumas eu não vou poder falar, porque já saiu muito da minha área, então eu não tinha, assim, alguma coisa mais substancial para falar, mas então vou me ater mais ao formato, tá? Algumas coisas aqui em relação ao Matheus, né, que foi o primeiro que apresentou. Deixa eu ver aqui. Eu queria saber como você coletou as suas amostras, porque... Não, pode ir. Não, o trabalho de campo foi realizado mais pelo professor. Eu não fiz presencialmente o trabalho de campo, mas ele por exemplo, chega num ponto, tenta pegar o maior número de amostras possível para ser bem representativo, não pegar num ponto só. Aí chega numa lagoa, tipo, entra 1 metro nela, pega quantidade dessa de sedimento, guarda num isopor com gelo, entra mais 5 metros, pega. Então tem que ser bem representativo do local todo, e depois a gente faz uma média do local, para ser bem representativo, não pegar uma amostra só. Por isso foram mais de foi para 270 amostras em mais ou menos 20 locais. Assim, eu acho que eu vou acabar falando mais do Matheus, porque ele foi o primeiro, né? Então, mais alguns comentários eu acho que já servem para todos. Eu acho que é importante, quando vocês vão descrever, a metodologia é essencial para o trabalho científico. É o que vai dar credibilidade para o trabalho de vocês, é a descrição da metodologia. Eu sei que no papel a gente consegue detalhar mais, colocar constantes, parâmetros, né, artigos que desenvolveram os métodos, enfim, mas pelo menos ter uma noção de como foi feita a coleta. Acho que todo mundo trabalhou com coleta, né, de amostra, acho que com exceção dela que trabalhou com, mas não deixa de ser uma coleta, né, de referenciamento, né, mas descrever como foi feita a coleta das amostras, a coleta da água, os materiais utilizados, né? Se você foi de barco no meio do lago, do rio ou não, se você pegou uma concha, enfim, isso é bastante importante e dá um respeito, assim, melhor, né, ao como foi feito. Né? E uma outra coisa é descrever, de fato, a metodologia. Eu acho que vocês só pontuaram as coisas, sabe? Foi feito isso, isso, isso. E algumas coisas, por exemplo, até que a Luciana falou, né, o que é a sigla. Para quem faz, para você, assim, você sabe sobre o seu trabalho, sabe? Você sabe o que você está fazendo e o significado das coisas, mas eventualmente a plateia não vão ter pessoas que não sabem, né? Ou que foram para apreciar o seu trabalho, foram para realmente saber o que é, né? E descobrir, porque achou tema interessante, enfim, e a gente acaba ficando meio perdido nisso. Então, se tem lá, como que é? O IKEA, né? Se é uma equação, né? Descrever a equação, ou pelo menos, superficialmente, é claro, eu não sei quão complexo é o método, né? Mas justamente eu não sei como é. Então, pelo menos colocar o que se leva em consideração, pontuar, assim, pode ser coisa simples, não precisa colocar a equação, porque isso também fica maçante, né? Mas, qualitativamente, pelo menos, para a gente saber o que foi feito. Né? Outra coisa importante é vocês colocarem, isso eu peguei mais do Matheus também, para quem fez análise laboratorial, é muito importante dizer qual laboratório foi feito, qual método foi feito e qual equipamento foi utilizado. Certo? Isso é importante também na metodologia, tá? Porque foi analisado na Alemanha, né? Às vezes isso acaba sendo meio que como se diz, você não passa o respaldo, né? Que às vezes você fez uma análise num laboratório super respeito, que assim, eu não posso nem questionar o que foi feito lá, mas tem laboratório que às vezes a gente tem que prestar um pouco mais de atenção no que foi feito, na metodologia utilizada,
ou se foi um equipamento diferente, através de uma técnica diferente. Então, isso tem uma implicação direta nos resultados, né, e na interpretação dos resultados. Para o Tomás, novamente, você muito texto na apresentação, né? Muito texto, enfim. Mas, principalmente em relação aos seus gráficos, uma sugestão que eu faço para você é utilizar o programa GCD Kit para fazer os gráficos. Tá? Ele é bem simples de mexer, bem tranquilo, tem um tutorial dele, dá para ser autodidata bem tranquilamente. E os diagramas de geoquímica, geralmente a gente faz diagramas de dispersão. Tá? Só não coloquei na apresentação porque eu achei que ia ficar muito grande. Não, mas assim, para quem está vendo geoquímica e para quem está habituado com geoquímica, a gente já sabe que é assim. Tá? Porque fazer boxplot, eu perco completamente o referencial do que eu estou vendo. Tá? Porque não se é usual. Eu queria falar, não é só você que perde, antes de eu falar. Só porque depois eu não vou esquecer, Tá. vou voltar. Na verdade, não é só ele que perde. Parece que, eu acho que a geologia parece que fica tão distante da gente, que é um público leigo. Eu acho que vocês precisam de se aproximar mais do público. Eu sou da geografia, mas podem ter outros alunos aqui de outros lugares. Então, a gente vê o gráfico e a gente não entende nada. Porque ele não tem uma legenda, não sei o que é aquele amarelo, não sei o que é o azul, o que é o roxo. Eu não consigo, você não comunica eficazmente aquela informação. Eu sou da cartografia, trabalho com graficácia, gráfico, mapa, e dou aula sobre isso. E toda vez que tem apresentação de geologia, eu fico assim me perguntando se é para ser difícil mesmo, né? Aí entra justamente o que eu falei primeiro, né? A apresentação serve justamente para simplificar, né? Pegar os gráficos mais representativos, né? Que melhor indicam, diagramas de dispersão, todos aqueles elementos que você colocou, né? Joga tudo, os diagramas de Harker, né? Que a gente usa, ferro versus sílica, titânio versus sílica, vanadium versus sílica, os que você utilizou, né? E a gente tem nuvens, então, em vez de eu colocar dois diagramas, um de titânio e um de sílica, titânio versus sílica eu já mostro as duas coisas, né? E você faz campos. Quando você faz compilação de dados da literatura, geralmente a gente faz campos, se for muito dado. Então, dando o campo segundo fulano, segundo tal trabalho, e coloque seus dados em cima, né? Para deixar claro o que é compilado, o que é seu dado. Certo? E, como a senhora falou, né? Letras grandes, né? Bordas, símbolos que a gente consegue ver, cores que a gente consegue ver, e legenda em todos os gráficos. Você pôs uma legenda no primeiro gráfico, quando chegar no 10º, eu não faço ideia do que vai acontecer. Então, no papel é mais fácil porque eu posso ficar voltando, mas na apresentação não. A apresentação é muito rápido, a gente não tem tempo de assimilar as coisas, então é muito comparativo. Se você quiser rememorar um pouquinho, você pode passar para ela. Agora eu falo dos dois, porque você pode. Gente, não, realmente os temas são muito interessantes. Eu gostei demais, então de parabéns. E aí, vou começar falando do Matheus e do Tomás e depois eu volto para ele. Bom, Matheus, realmente achei muito interessante a questão da contaminação antrópica nas águas, principalmente, né, num rio tão importante. E você falou que usou ácido, né? Um ácido concentrado, um ácido diluído, água. E também seria interessante, não sei se você vai ter tempo, ou talvez até financiamento, né, que essas análises são caras, pegar a própria água do rio e fazer a análise nela, né, para comparar. A gente fez, assim, uma doutoranda dela analisou a água, aí eu ajudei na metodologia, mas aí não tive acesso aos... Tá. Aí na hora que vier, é até bom que você compara, enriquece, né? Mais. Enriquece bastante. E também muito interessante perceber que na nascente a concentração era bem menor, né? Então quer dizer que a nascente ainda não contaminou, ou contaminou menos, e que realmente a gente tem que ter mais... dar mais importância à contaminação, principalmente de indústrias, né?
isso para a sociedade, esse retorno, eu acho que é bem importante do seu trabalho, assim. E também, assim, eu senti falta de bastantes diagramas, porque você tem muita análise. Aí dava para você fazer diagramas estatísticos, né? Dava para você fazer histograma, comparando, também comparando com outros dados já publicados na literatura. É um trabalhinho, né? Dá um trabalho, mas é só, assim, eu não sei qual que é o objetivo de vocês, mas é mais um conselho para guiar vocês na pesquisa, né, no futuro, na continuação do trabalho de vocês. E também para o Tomás também, né? Para todo mundo, né? Essa questão de estatística é muito importante. A gente tem até... Eu fiz o semestre passado uma disciplina que foi da pós, num programa Minitab, e dá para a gente fazer muita coisa. O programa ele fornece para a gente muitos diagramas, é interessante até, não é difícil de vocês talvez tentarem colocar isso na pesquisa de vocês, mais gráficos, mais comparativos. Assim. Para o Matheus seria isso, né? Parabéns pela pesquisa, está evoluindo, né? De acordo com o que se propôs. O Tomás, eu achei interessante porque no meu TG eu trabalhei nesse... eu trabalhei nesse filito. Aliás, não foi no meu TG, não, gente. Foi no meu estágio supervisionado lá em Diamantina. Eu trabalhei nesse filito, achei legal a caracterização. E você falou assim, não se conclui... não sei se você usou essa palavra nada, mas tipo, fiquei com a impressão que você falou que não dá para concluir. Mas dá, a sua conclusão é muito boa, porque eles, até então eles imaginavam que seria a proveniência das bifes, e está claro pelo seu trabalho que não é. É uma conclusão parcial e não dá para afirmar pelos outros dados, ainda mais porque pelos paleossolos que eu peguei, esse foi o único que bateu. Peguei mais de 20 paleossolos. Mas aí então, também... tipo assim, é um pouco arriscado também. Você com 5 análises de amostragem, afirmar uma coisa grande desse porte. Por isso que eu falo que não dá para afirmar, dá para dizer que eu acho que não é bife. Exatamente. Isso. Então você tira, está tirando hipóteses. Mas... Já é um passo muito grande. Assim. Sim. Mas isso não é uma conclusão parcial. E aí, você pega esse filito, ele pode ter várias proveniências, né? Então não dá para comparar com uma única coisa. Então realmente, talvez compilar mais dados e mais regionalmente também. Mas é igual você falou, eu passo por isso. É muito difícil, porque as pessoas elas não costumam disponibilizar os dados, né, nos trabalhos. Ou quando disponibiliza, você tem que digitar na mão. Às vezes é mais antigo. É verdade. E eu senti falta disso, de onde foram feitas as análises, né? Pois é. Como eu peguei na metade do caminho já o trabalho que era a tese do Fábio, de mestrado, eu só recebi as amostras e processei elas no Biogás e geoquimicamente tentei interpretá-las. Até a localização delas eu peguei faz pouco recentemente, então eu não sei qual foi o laboratório, eu sei que foi pelo CTMS, mas eu não sei qual foi o laboratório específico. Entendi. Então, assim, as próprias amostras não foram você quem preparou? Não fui eu. Eu acho que, não sei se não deve ter sido tão claro, mas eu acho que eu queria comentar isso, que eu peguei a partir só da parte de interpretação. Beleza. Os dados já foram. E a questão dos gráficos, só voltando, as legendas são importantes. Agora a gente volta para os meninos, né? E parabéns, também. Só mais 2 pontos aqui que eu deixei passar. Isso também eu vi do Matheus, né, mas serve para todo mundo. Para apresentação, colocar a tabela não é legal. Então, transforma a tabela em algum tipo de diagrama que seja visível, seja mais fácil. Porque na tabela é aquele mesmo problema, né, que o Cristina falou. A gente começa a tentar entender o que está acontecendo na tabela, aí você já passou para o próximo slide, eu não ouvi o que você falou e eu não vi o que estava acontecendo. Então, tenta ser sempre o mais visual possível, mais lúdico possível, né? Pela apresentação. Detalhes, mais números e tal, erros, enfim, essas coisas a gente coloca para as tabelas, que é construtivo só. E para o Tomás, eu achei, eu não sei se eu não entendi direito uma coisa.
Qual é a normalização que você utilizou para fazer o diagrama de terras raras? O Spider-Gram, você fala? Eu usei duas normalizações. Uma em condrito, pelo Taylor e McNina, 85, se não me engano, e depois por passe. Foram as duas normalizações que eu usei. As primeiras que eu mostrei, tanto de bife quanto de comparado com o paleossolo, foram em condrito, normalizados em condrito, e a segunda em passe. Que é o filito hematítico lá da Austrália. Esse passo eu meio que desconheço, mas também não sei se é de praxe para metamórfica. Ele veio usado para dar uma oficina, como você disse, mas ele é uma normalização por um filito hematítico. É um filito que eles... Folheiro, é um folheiro australiano que... um folheiro australiano. É um folheiro australiano que é usado comumente. Que eu achei o valor de normalização meio estranho, mas depois eu vi que não era pelo CN, então... Mas é só para tirar isso. Bom, agora a respeito da... Vocês viram que a metodologia ela aparenta voltando em todo momento. É o que vocês têm que dar mais. Eu acabei contribuindo um pouco mais um dos dois, porque é a parte da geoquímica que é a parte que eu trabalho, que eu consigo entrar um pouco mais profundo. Mas enfim, bom. Agora a Juliana e a Bruna, né? Vocês fazem um trabalho junto, faz parte de uma mesma pesquisa? Eu achei legal, bem legal, um trabalho assim, com resultado visível, né? Isso deve ser uma coisa muito legal de fazer, que eu não tenho esse luxo, né? Assim, a rocha está lá, as coisas estão lá e... É um privilégio, assim, né? Você vê as coisas acontecendo e a transformação acontecendo e impactar a vida de algumas centenas, milhares de pessoas, né? Da cidade, de uma comunidade, de uma cidade, assim. Achei bem legal. Eu achei que vocês apresentaram super bem, tá? Assim, falaram muito claramente, né? Assim, acho que já tem aí uma certa desenvoltura para o microfone. Bom, eu senti falta, que nem isso foi comentado já, Luciano, mas só para reforçar, né? A respeito de explicar as siglas, né? Nem que for no texto, você não precisa, né? Já que são siglas de comum conhecimento da área, essas coisas, né? Você não precisa ficar parando explicando coisas que seriam óbvias dentro da área de estudo, né? Mas, pelo menos, numa primeira aparição, né? Colocar o que ela significa, tanto no texto, isso é importante, né? A primeira vez que uma sigla aparece no texto, ela tem que ser explicada, né? E na apresentação também, porque isso facilita para a audiência, né? Quem tá vendo. Eu senti falta a respeito da metodologia, né? Como foram calculadas essas coisas. Talvez vocês poderiam ter... vocês sobraram bastante tempo, né? Assim, então, acho que vocês poderiam ter explicado melhor como foi feito o trabalho, porque isso, primeiro, valoriza o trabalho de vocês, valoriza o trabalho que vocês tiveram de ir atrás, de compilar, de ler a bibliografia, enfim, né, entender como faz. E para quem está assistindo, não fica tão perdido assim, né? Para eles também, mas como eu falei, como eu sou da área mais afim, né, assim, de geoquímica, então algumas coisas já estão na minha cabeça, né, mas também faltou explicação para eles, tá? Mas, como eu falei, às vezes a pessoa vê o seu trabalho pelo título, acha interessante, quer saber o que é, e acaba ficando um monte de siglas e números e a gente não entende o que está acontecendo. Eu achei a apresentação muito bem ilustrada, tá? Textos um pouco mais curtos e mapas, né? Talvez vocês colocaram mapas amplos, né? Mas que nem eu, que recentemente cheguei a Belo Horizonte, né? Nos lugares da cidade ainda, então eu me senti meio perdido, isso para vocês também, tá? Vocês duas também. Então colocar uma localização, a gente coloca várias escalas, né? Tanto continental, nacional, ou estadual, mas
como são pontos dentro do município, colocar uma localização dentro do município, com pontos de referências, limpar mesmo o mapa, né? Colocar pontos de referência importantes, as rodovias, o centro da cidade, alguma coisa assim, isso facilita a gente identificar, né? Principalmente quem não é da região, né? Vocês vão apresentar o trabalho num evento nacional, por exemplo, quem sabe como que é a geografia de Belo Horizonte, facilita a identificação, né? Colocar pelo menos as malhas de rios e rodovias. Você falou, acho que foi a Bruna, que falou uma coisa a respeito da turbidez da água, de serem partículas dissolvidas, alguma coisa, não sei se foi exatamente esse o termo que você falou, eu só queria saber se seria esse mesmo correto, ou se não seria partículas em suspensão, seria mais correto, que vai dar a turbidez, né? Eu percebi, mas então assim... Mas, sei bem, às vezes eu sou bem disléxico ao apresentar, eu falo esquerdo e direito trocado, essas coisas assim, sabe? Mas, às vezes a gente precisa, né, só tomar cuidado com algumas palavras que são importantes na apresentação, às vezes você muda completamente o significado do que vocês estão apresentando. E como as pessoas, né, te conhecem, às vezes acham que não foi só uma apreensão. Eu acho que de princípio, eu acho que é isso. Sim. Então, agora a Juliana e a Bruna, né, que são os trabalhos bem similares. Né? Voltando, muito interessante, gostei demais. Aliás, eu até coloquei aqui muito boa. A sua apresentação é muito boa, Bruno. Tá? A Juliana também, mas você tem mais desenvoltura e na hora que você vai explicar, você vai explicando meio que didaticamente, né, os conceitos. Muito bom, parabéns. Uma coisa que eu queria sugerir, eu não sei se vocês fizeram isso no trabalho geral, porque aqui é só um resumo, né? Às vezes está no trabalho geral. É diferenciar os gráficos com relação ao período chuvoso, acho que você até comentou, o período chuvoso com o período de seca, porque na hora que a gente viu o gráfico, via que ele tinha, tanto nos dois períodos, 2011 quanto agora o mais recente, né? O pré, o durante e o pós, acho que é durante mesmo, né? Eram 3 períodos. Pré, o primeiro pós e o segundo pós. A gente via que tinha um baixo no gráfico, depois um alto, depois um baixo e um alto. Então, assim, eu fiquei imaginando que talvez poderia estar relacionado com o período chuvoso. E isso é interessante, eu até escrevi aqui, pode se usar para conscientizar a população. Primeiro, para a população visualizar o tanto que eles precisam, que a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente, o tanto que isso pode contaminar as nossas águas, né? E, inclusive, no período da chuva tem um pouco mais de atenção, né? Eu acho que esse trabalho de vocês é muito importante socialmente e deve ser divulgado, tanto o que está se fazendo para recuperar as águas, como que elas eram e como que elas estão ficando melhores. Eu achei muito bom o resultado de vocês, assim, o resultado da pesquisa, parabéns. E outra coisa também, eu fiquei um pouco na dúvida que os primeiros dados foram adquiridos pela prefeitura, depois os últimos dados pelo pessoal da geografia, né, que o projeto. Houve uma diferença do laboratório, da forma como foi coletada, né, porque isso dá diferença no final das análises, né. Aí eu senti um pouco dessa falta dessa informação. E também com relação ao mapa, porque vocês colocaram o mapa da cidade de Belo Horizonte, mas não dava para a gente localizar, por exemplo, aqui é o centro. Para quem não tem, igual eu também não sou, né, daqui de Belo Horizonte, então quem não tem muita familiaridade com o mapa, seria uma boa situar um pouco melhor. Mas é isso, foi muito bom. Acho que tem que, inclusive, estender a pesquisa para outros lugares. E a gente tem que melhorar a nossa conscientização e a nossa preservação e o cuidado com as águas e com o meio ambiente, né? Muito bom, parabéns. Responde, não? Pode responder. A questão de seca e chuva, a gente
A gente já fez uma parte, mas ainda, né, a gente até vai apresentar o trabalho mês que vem. Mas agora que a gente terminou de verdade, né, todas as coletas, a gente vai fazer essa análise mais aprofundada, assim, observando até cada parâmetro, né, não só o IQA como um todo. Nesse sentido da questão do período chuvoso, acho que a sazonalidade nos seus gráficos, ela poderia aparecer. Então, didaticamente, o público já veria essa questão que ela está colocando. Foi uma anotação que eu fiz aqui. Chega chuva. Nos gráficos que você tem, você demarcar onde que é chuva, onde que é seca. Porque isso, visualmente, a gente que já analisa gráficos sabe, mas o público, né, se você for, por exemplo, lá no comitê de bairro para apresentar isso, então, como que você vai ser mais didático apresentando a sua pesquisa para esse público, né? Não só para a gente. Para a gente ajuda bastante, a gente já faz essa análise, mas isso ficou faltando. E eu acho também que você criou visualmente, no último gráfico, se não me engano, você colocou como é que é? Você colocou cores. Essas cores, elas podem ser também reverberadas, ou seja, colocadas nos outros gráficos da sua apresentação, que ela vai criar uma identidade para o que você está fazendo, a gente vai saber o que é antes e depois muito mais facilmente, porque a cor, ela é seletiva e ela vai ajudar o público a diferenciar isso. Então, vai ficar muito legal os gráficos. Tinha outras coisas, mas eu acabei não anotando, mas eu posso ajudar vocês depois a conversar com o Diego. Tá bom? Esse negócio aí das cores, é porque eu... Vai defender, gente, quer ver? Não, é porque, na verdade, ela até poderia ter usado, mas você tem que ver o que é o parâmetro de cor. Quando você está utilizando o IQA, você tem faixas bem definidas, que ela mostrou lá, de ruim, bom, etc. E o protocolo de avaliação, a mesma coisa. Você tem pactado, alterado e referência, enfim. Os outros parâmetros, a gente utilizou como linha de corte, que a Bruna não chamou a atenção, mas... que é o limite da resolução CONAMA classe 2. Está lá, mas ela não mostrou. Porque o que acontece? Um resultado que é muito importante nesse trabalho é que, independente de você estar próximo das áreas de referência em relação à qualidade da água, e essas áreas de referência, inclusive, tem uma noção de captação. O Taboões, por exemplo. Lógico que a água vai estar lá de altíssima qualidade. Mas o que é um fato importante é que todos os parâmetros hoje, eles estão na classe 2. Então, se eu quisesse utilizar essas águas para abastecimento público com tratamento mais simplificado, eu até poderia, claro, utilizando esse parâmetro. A gente não fez, teria que ver contaminação de metal, enfim, outras coisas que a Copasa faz, mas a gente não era o foco. Então, voltando à questão da cor, ela até poderia ter usado duas cores, que seria limite classe 2 e acima da limite classe 2, mas a gente só optou em colocar uma linhazinha no gráfico mostrando o limite. Foi bom você me lembrar que eu queria falar desse gráfico, mas no gráfico tem a cor, mas não tem o que ele é na X e Y. Mas a cor que eu estou dizendo é a cor que vocês, se eu não me engano, é um dos últimos gráficos que você colocou antes e depois. Isso visualmente ajuda quem está vendo a apresentação já a entender desde o começo ao final como é que isso se comporta, tá? Mas é isso. Obrigada, Diego. Já que esse assunto veio, né? É bastante importante, sim, criar uma identidade visual para a apresentação. Usar cores e símbolos constantes, né? Já que vocês trabalham juntas, né? Também usar o mesmo padrão de cores e símbolos e tal. Isso, quando a gente vai ver e vai ver a apresentação, isso facilita muito, né? Para quem trabalha com a nossa Geoquímica e Mapa, tentar colocar cores parecidas ou que tem alguma correspondência de símbolos grandes que a gente consegue ver, isso facilita bastante, porque a plateia ela não tem tempo de ver o que está acontecendo, então ela vai ter que ter uma associação muito rápida, e a cor e a forma do símbolo bem visível ajuda bastante. Bom, a Ana e a Heloína, bom, acho que para vocês duas, né, que trabalham mais aqui na capital, né, mais próximo aqui, novamente só para reforçar, né, sentir falta de uma localização dentro do município,
tá? de uma colocação, principalmente a Ana, que trabalhou dentro do município mesmo, né? Numa rua você colocou o mapa da América do Sul, do Brasil, de Minas Gerais e a rua. Aí eu fiquei meio sem saber se é onde que é, por exemplo. Então, se colocar um mapa da cidade, né, ou do município, da região metropolitana, da serra, né, da bacia, da cabeceira da bacia, enfim, com os principais rios, rodovias, centro da cidade, pontos turísticos, né, Mineirão, FMG, enfim, coisas assim facilita a gente a ter um reconhecimento rápido, porque são coisas que em qualquer mapa que você pegar de rodoviário, mapa rodoviário, Google, essas coisas, eles vão estar lá bem marcados, né? Então, ainda mais BH que tem esse urbanismo bem, né, chamativo, assim, contorno, enfim, isso é bem fácil de fazer. Eu queria saber da Ana, como que é, isso por curiosidade e justamente também porque você não colocou na apresentação, na parte da metodologia, né, no detalhe, como que é feita a medida de saturação de água para a coleta dos dados? A medida de saturação a gente fez no Rock Science. Ele tem uma ferramenta que a gente simula o nível de água, a gente coloca todas as condições que a gente determinou antes de caracterização da rocha, e aí a gente vai aumentando progressivamente a quantidade de água e ele vai calculando. Então a gente coloca 10%, ele calcula quanto que dá o fator de segurança. E aí a gente vai estipulando. Aí chegou no 50, deu no primeiro caso, ficou entre 51 e 52, quando chegou no 55, o fator de segurança caiu para 0. Então a gente percebeu que estava por ali. E aí a gente foi simulando até chegar no valor mais próximo. Isso. Então acho que, leigo que sou nesse assunto, mas faltou talvez uma explicação, porque isso é um modelamento teórico, então. Eu achei que fosse um equipamento que você levasse para o campo e media a quantidade de água no solo, por exemplo. Não. E os dados que você joga nesse programa também são coletados em campo? Sim. Ou são em bases teóricas também? Não, são coletados no campo. Medida de atitude de planos, espaçamento entre as descontinuidades, qual tipo de preenchimento, isso tudo é pego no campo. Talvez seria interessante para colocar também. Você colocou essa parte? As atitudes você colocou, né? A atitude eu coloquei no estereograma. Mas talvez detalhar um pouco mais a litologia, ou se não é litologia mais, é só solo, enfim, essa prógito, essas coisas que vão cair mesmo. Mas talvez facilitaria. E também fotos, com mais fotos de detalhe, com escalas, e né, talvez, eu não sei se tem acesso, se tem algum tipo de perigo envolvido, né, já que você chegar na beira de um lugar que está para deslizar. Mas uma ilustração melhor, talvez, eu acho que ajudaria a entender como que foi feito. E uma coisa, talvez, também, que seria legal apresentar, você colocou a rua lá, né, com os pontos, colocar uma imagem de mais detalhe, ou fotos mesmo, você fazer uma panorâmica, como é um afloramento contínuo, né, de corte de estrada, fazer uma panorâmica, vai para o outro lado do rio, sobe o rio, alguma coisa assim, faz uma panorâmica e depois você mostra, ou pelo menos os pontos de coleta, para a gente ter uma visão geral do que é o corte, de como que é o corte, a altura, né, uma noção de escala, por exemplo, que você colocou em uma foto, só que tinha aquela grama com uma árvorezinha, né, deslizando. Mas, como eu falei, toda pesquisa que a gente vai apresentar na nossa cabeça é muito óbvio, está tudo ali, claro, mas a gente esquece que a outra pessoa não faz ideia do que está falando, então a gente precisa contextualizar. Acho que é mais isso. E para a Heloísa, eu achei interessante também, e você trabalhando, né, com um grupo já com pós-graduando e tal, acho que isso é uma experiência bastante enriquecedora, você tem um grupo, né, grande de trabalho. E achei legal, você até fez uma ressalva aí que a metodologia está sendo, dá aquela pontinha de curiosidade, falando, fala aí, né? Para saber o que é, né? Mas uma dúvida, essa metodologia, são vocês que estão desenvolvendo? Você... Eu vou perguntar para ela uma coisa nesse sentido.
nesse sentido? Eu sei que teve uma defesa. É do Nelson. O Nelson apresentou esse ano. Pois é, por que ela está são separadas. É porque escondida? Eu conversei com a Carmélia a respeito, e como ela não, o dela está no prelo ainda, ela pediu para eu não dar detalhes, muito detalhes, sabe? Gente, mas se defendeu é público. A gente tem que parar com essas coisas. A parte dele, a parte dela não deixou. E a parte dele entra mais no geoprocessamento, sabe? Não sei, não. Defendeu já é público. Teve defesa pública. Não é? Não, teve um rapaz, o Helder foi da banca, por isso que eu sei. Eu sei, mas a Carmela não. Não, a Carmela, mas um rapaz defendeu. Quem foi que defendeu? O Nelson. O Nelson. Qualquer sigilo. Sigilo a carteira. Mas a parte dele eu falei, a dela que eu não pude falar sobre, assim. Mas a dele, mas eu lembro, pelas conversas que eu tive com a banca, que já tem resultado disso. A última imagem que eu coloquei é basicamente o trabalho de nós três juntos, sabe? Aí é o trabalho final de todo mundo, que já rodou o potencial de queda d'água para a bacia do Velho Souza. Então você já falou, te dou a dica. Ninguém vai nas cachoeiras. Dou a dica. E uma coisa, você usou um novo, é um software ou é um método? É uma ferramenta do ArcGIS, eu acho. O quê? Não, índice de hack é uma fórmula. Isso é a minha outra pergunta. Anterior, você falou que você usou um programa, um método para identificar as quedas d'água via software? Porque assim, no ArcGIS tem uma ferramenta chamada Knick Point Finder, e aí você usando o MDE e o índice de rugosidade do terreno, você consegue ver quebras no relevo. Onde tem a possível. Onde possível. Aí por isso que a gente criou o banco manual, assim, para ver se batia os pontos, para ver se estava dando certo. E qual que é outra coisa? O índice de hack. Eu já vi em algum lugar isso, mas talvez principalmente quando você for apresentar para outros eventos que envolvam mais estudantes ou né, não tem uma plateia especializada, né, isso também serve para vocês, né? Eu acho que já falei, mas vou repetir também, só para constar. Pelo menos dar uma leve explicação do que se trata, sabe? Eu tenho uma noção vaga do que é o índice de... não sei nem pronunciar isso. Mas talvez você não vai explicar, fazer uma abordagem do que é, porque você não está falando disso, né? Assim, é uma coisa principiante, vamos dizer assim, né? Não está dando uma aula disso. Mas talvez relembrar algumas coisas, principalmente quando você não vai tratar com uma plateia especializada. Se você for para um simpósio de geomorfologia, beleza, lá todo mundo sabe o que é isso e você não precisa abordar, né? Mas, como eu falei, por isso que com eles, para mim foi muito mais natural entender o que eles estavam falando, né? Porque eu já sabia, mas para vocês eu já fiquei meio perdido, porque eu não sou da área e tal, assim, já não sei do que se trata, essas coisas assim. Talvez uma leve introdução, pelo menos citar, relembrar um slide simples, só para, bem elucidativo assim, eu acho que facilitaria e acrescentaria também. E novamente pegar, valorizar a metodologia de vocês, tipo, o trabalho que vocês fizeram, que é o que é importante. Né? E principalmente para quem trabalha em grupo, eu acho legal separar assim, a parte que foi feita. Né? Porque o trabalho final é do grupo, é o grupo de pesquisa que vai apresentar as publicações, livros e enfim. O que você fez na sua iniciação científica? Aqui você está apresentando o seu trabalho. Tá? Então, o grupo fez isso, o projeto é esse e tal, mas a minha parte foi essa colaboração aqui. Então, isso valoriza você. O que você colaborou, o que você trabalhou, o que você suou ali de fato para apresentar. Então, eu vou falar assim, de cada uma, né, Ana? Eu senti falta um pouco da geologia local, sabe? De uma explicação, assim, principalmente para os leigos, de como que era essa rocha. Igual teve uma hora que você falou assim, esse aqui não teria planar porque é um quartzito. Eu falei, tá, é um quartzito. Entendeu? Assim, e também, tipo, a foliação é um plano que é uma descontinuidade, e nesse plano pode ter mais propensão a escorregamento, aí o corte, ele, paralelo a esse plano, proporcionaria. Tipo assim, eu senti falta um pouco mais de explicação para o leigo,
contextualizar a questão da geologia local, da localização no município, né, de Belo Horizonte. E outra coisa também, era num bairro, né, tá aqui, Condomínio Vale do Sereno, né, Nova Lima. E nessa rua, esse corte, tinha algum risco para os moradores? Sabe assim? Algum risco para a população, para quem passa ali? Porque você até falou, tem tantos por cento, né, de fator de segurança igual a 1. No lugar que a gente foi especificamente, não tem construção e é uma via bem larga e tem uma distância entre o corte e o início da rua. Então, não tem um risco, assim, eminente por causa das condições de lá. Não tem construção por perto, a rua é larga e tem um espaço entre o corte até o final do passeio. Então, ele não chega na rua, mas, querendo ou não, por apresentar o risco, sim, já existe o risco. Talvez até colocar assim, algumas medidas preventivas para o futuro, né? Na verdade, eu cheguei a apresentar elas no trabalho, mas na apresentação eu não coloquei. É porque no resumo também fica muito corrido, né? Então é mais assim, um toque, talvez que você já até está fazendo, mesmo que eu senti um pouco de falta. Mas no mais e mais fotos também. Mas é que a gente fica tentando imaginar como que é o talude. Mas no mais é isso, muito boa também. E com relação a Heloísa, parabéns também pelo trabalho. Achei muito relevante, muito importante a gente olhar no nosso patrimônio fluvial, né, como você propôs aqui nos dados, e para a gente, tipo, cartografar o que tem, né? E eu acho que todos os trabalhos é muito bom socialmente e eu acho que deve realmente ser divulgado para a população saber o que a gente está fazendo também, né? E é isso. Parabéns. Você vai finalizar? Pode falar. Eu só queria parabenizar de novo todo mundo. Acho que eu economizei demais nos elogios. Deixou bem afinado. Eu fiquei quieto, ela falou um monte de coisa. Mas, de fato, são trabalhos bons. Eu acho que são promissores, né? Para quem quer continuar, ou para quem não quer, para quem só vai acabar ali assim, quer mais saber, enfim. Mas são coisas importantes, são coisas que a gente, de qualquer modo, são aprendizado, né, dentro da universidade, e a gente está aí para isso. Existem os trabalhos que têm um interesse social mais direto, existem alguns que têm um interesse acadêmico, né, enfim. Então, são as diferentes vertentes que tem dentro da universidade, né, e eu acho que todas são bastante válidas e bastante proveitosas, né. Mas é isso. Gostaria de parabenizar a todos. Gostaria de parabenizar a Bruna pela apresentação. Acho que ela fala muito bem. Tem futuro para apresentar em público. Eu ia considerar essa parte. Muito obrigada a vocês. Eu queria só enfatizar uma questão aqui que eles pontuaram muito bem, que os melhores daqui vão para a reitoria. E na reitoria, as pessoas que avaliam não são da área de vocês. Então, a gente precisa ser didático e colocar tudo para que qualquer pessoa leiga entendesse o trabalho. É isso que leva a premiação lá no dia final. Tá? Porque a gente falar para a gente mesmo não adianta nada. Então, a geologia tem que saber apresentar e também os geólogos apresentarem e geógrafos, sociólogos, as pessoas entenderem, né? Para isso existe, a gente tem uma mania que é complexa, que às vezes o software faz o gráfico e a gente plota lá na apresentação, mas a gente não pensa qual é o público que a gente vai apresentar. E a gente não faz modificação. Eu falo assim, a gente trabalha no ArcGIS, mas às vezes a gente vai lá no Paint, volta no Paintbrush, que é aquele mais bobinho do mundo, para fazer um ajuste para aquele público, né? Hoje mesmo teve de manhã um mapa muito complexo com uma legenda totalmente ao contrário, que era o máximo, estava no lugar do mínimo. Por quê?
Dependendo de como que você entra com o dado no software, ele te responde uma legenda que não é legenda. A pessoa não teve a criticidade de analisar aquele mapa ou aquele gráfico. Então, todas as informações que a gente acha que é boba para a gente, ela é muito importante para quem vai nos ouvir. E aí, quando a gente comunica melhor a informação, a gente ganha um público maior. Então, a gente precisa que as nossas pesquisas, né, sejam entendidas pela população, porque senão não adianta. Então, por isso que a gente também junta extensão e pesquisa para que as pessoas entendam, né, o que como que a pesquisa alimenta a extensão e como que a extensão alimenta a pesquisa e os pesquisadores, né, para a gente conseguir conversar com essa sociedade e aplicar o que a gente pensa, imagina, estuda em laboratório, né, para essas comunidades, para a sociedade em geral. Então, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês estão de parabéns, são mini cientistas nota 10 aí, né? Não mini os meus meninos do colégio, mas aqui vocês já estão juniores, né? Assim, estão de parabéns, falaram bem, o nervosismo ele acontece, mas a gente tem que fazer os primeiros passos para a gente melhorando, mas diz que sempre tem que ter o friozinho na barriga, para a gente, né, não perder também a vontade de fazer. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Agradeço a todo mundo aí. Muito obrigada, gente. Concordo com a banca. Eu acho que, como eu falei no início, ontem, né, na inauguração aí do simpósio, isso aqui não é... Esse encontro da gente não é para dar uma nota para vocês, é para ter essa troca. Eu acho que a troca é muito importante, porque vocês estão aqui, é iniciação científica, então é início. Então, vocês estão começando, e a banca fazer as críticas no sentido do futuro. Olha, da próxima vez você faz assim, né, você faz assado. Eu acho que todos tiveram uma timidez, né? A Bruna realmente mostrou mais didática, mais tranquilidade para apresentar, mas todos mostraram assim aquela timidez e nervosismo inicial, né? O Tomás ficou mexendo muito com a perna. Aquela coisa, tá nervoso, aí você fica assim. Então isso realmente distrai a gente, mas isso é super comum. Eu já tive um aluno que foi apresentar, começou a chutar na parede, assim, né? E aquele jeito, onde é que eu ponho minha perna na apresentação? Vergonha, né? Então, as apresentações, senti também, muito texto, né, em algumas, principalmente as duas primeiras, né, mais texto, acho que podia colocar tópicos. Vocês estão dominando, nenhum demonstrou que não domina o tema, todos dominaram o tema muito bem, né? Então, mostra mais tópico e fala assim, eu sei o que eu estou falando, né? O nervosismo às vezes pode dizer, esqueci de falar isso, devia ter falado, mas é assim, mas isso é natural, é uma coisa que vem, né, com a prática. E todos os trabalhos excelentes, não vou ficar aqui falando só da Ana, não, né? A Ana, ela, até para falar que isso foi assim, a gente improvisou esse trabalho, né? Porque a Ana precisava de cumprir o estágio dela no Cefet. E ela agora é técnica de edificações. Ela formou. Então, assim, eu acho que é mais uma questão, assim, qual que foi a importância da iniciação científica voluntária para ela, porque a monitoria não poderia ser contada como estágio. Ela saiu do Cefet devendo o estágio e entrou aqui na universidade. Então, quando ela veio falar comigo, porque era um tema que poderia estar, né, dentro do tema de edificações, né, que é trabalhar com, né, o escorregamento, estabilidade. Então, quando ela foi monitora, ela ainda, né, monitora, e foi minha monitora na disciplina que eu estava dando, e aí ela falou, tá aí a minha oportunidade de fazer um estágio, porque eles aceitavam a iniciação científica aqui dentro do FMG como estágio lá. Então, a gente realmente fez esse trabalho meio que rápido, porque ela estava no ponto final, no prazo final para ela apresentar isso. E ela trabalhou muito bem, fez um relatório. Hoje ela poderia ter mostrado mais mais detalhes, ter falado da geologia, tudo isso ela fez, né? Mas poderia ter falado mais, mas é assim mesmo. Eu acho que para todos, quando falou assim, tem 15 minutos para apresentar, eles falam assim, então não dá tempo de falar nada. Mas eles né? foram mais... E às vezes, apresentar em 10 minutos ainda sobrou tempo, ainda poderia ter, né? Então é aquela coisa, na correria no meio das aulas, em pleno outubro, já cheio de prova, né?
ter que apresentar, ainda treinar para ver se os 15 minutos estavam suindo. Então, acho que faltou, de um modo geral, na rapidez aí, faltou um pouco do treinamento, para falar assim, não, eu estou falando em 15, ou eu estou falando em 5, ou eu estou falando em 10. Né? Então, foi muito rápido, é claro que a gente gostaria de ter mais informação, né? Mas, de um modo geral, assim, parabéns, a gente fica orgulhoso dos nossos alunos, todos trabalhando, dedicando, e mais uma prova que vocês não fazem balbúrdia, né? Vocês estão encarando com muita seriedade esse trabalho. Eu espero que a iniciação científica, como, né, para a Ana, né, veio a ser o motivo dela ganhar o título, né, de técnica em edificações, e que isso sirva também no futuro para outros, né, outros títulos, para vocês isso dê a vocês um upgrade, né, e um caminho aí pela frente com mais oportunidades. Vocês estão de parabéns, todo mundo. Muito obrigada. Então, encerramos a parte da